você que teve a oportunidade de ter acesso a esse conteúdo, a esse vídeo, compartilhe com um amigo, compartilhe com uma pessoa que também está construindo, um conhecido, um colega de trabalho. Com certeza ele vai ser muito grato a você que passou adiante esse conhecimento, porque é um conhecimento que você não vai ter custo nenhum a mais para comprar essa diferença do valor que você vai economizar. Não, é conhecimento, né? É conhecimento, é orientação. Então é muito importante. Vale a pena, assista esse vídeo até o final, leve em consideração esse conhecimento, esse conteúdo muito técnico, né, Thiago? Um conteúdo muito técnico. E muitas dicas práticas também, né? Dicas práticas que realmente faz diferença. Nós mostramos aqui cases que realmente deram certo, que o cliente ficou satisfeito, que realmente teve um abatimento muito considerável e que de repente isso também pode acontecer com você. Quem sabe um dia aí nós estamos trazendo um case de sucesso de uma obra que você nos contratou. Olá, seja muito bem-vindo para mais um episódio do podcast do Entenda Antes, Projetos para Construções. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante para quem já está iniciando a sua construção, para quem já finalizou a sua construção, que é a questão da legalização do seu imóvel. Isso é um ponto que gera muitas dúvidas e para nos ajudar aqui hoje, nós trouxemos aqui dois especialistas, duas feras aqui no assunto, que é aqui o Fernando Augusto, especialista em legalização de obras, e nós estamos aqui também com o Ederson Garcia, que é engenheiro civil, eletricista, engenheiro de segurança de trabalho, tem muitas especializações, né, Ederson? Opa! E também como aqui, nosso engenheiro master aqui, o Marcelo Barbosa, especialista em projetos, execução de obras. Então nós vamos bater um papo aqui hoje. Nós já falamos aí em outros episódios de outros podcasts com vocês, né, sobre quanto custa construir uma casa. Nós já abordamos ali assuntos relacionados a projeto, desenvolvimento de projetos, execução de obras, e hoje nós reservamos aqui esse episódio para compartilhar com vocês esse assunto muito importante sobre legalização de obras. Então nós estamos aqui com esses especialistas, nós vamos conversar sobre isso aí, e nós temos aqui um ponto muito importante, que é a situação de uma redução no custo ali, redução do imposto na hora de fazer a legalização da sua construção, que nós vamos abordar aqui, vamos ver aqui casos de sucesso, né? Alguns cases aqui relacionados a barracão, a casa, para que a gente tenha ali uma ideia muito legal de como que funciona isso e tudo. E eu gostaria aí de pedir para que o Fernando, o Ederson pudesse se apresentar melhor também para o pessoal, para a gente poder iniciar esse bate-papo aí. Vamos lá. Bom, eu sou o Fernando Augusto, né? Faz 10 anos que eu trabalho na área de legalização, emissão de CND, abertura de matrícula. E aí agora com a nova legislação a gente veio aí trazendo essa redução dos tributos a serem recolhidos no final da obra. Legal. Eu me chamo Ederson, sou técnico de educação, engenheiro de segurança, engenheiro civil, engenheiro eletricista, terminando uma pós também em estruturas. Legal. A gente já trabalha aí com construção há mais de 15 anos, com obras, principalmente obras de prefeitura. Daí a gente mudou um pouco o nosso estilo, agora estamos trabalhando focado aí para obras particulares e estamos focados nisso agora. Show de bola, show de bola. O Marcelo? Bom dia a todos, Marcelo Barbosa, engenheiro civil, já estamos há tempo aqui no canal, acompanhando com vocês aí, mais um vídeo estamos gravando sobre agora essa questão de regularização de obras. Fique com a gente, acho que vai ser muito importante aí. Com certeza, vamos ter aí várias dicas, né, para quem está realizando sua construção, alguns macetes que você pode fazer aí para conseguir ter essa redução, né? Tem dicas bem importantes para você que não começou a construir ainda, que está na fase de desenvolvimento de projeto, algumas dicas relacionadas ali à metragem quadrada, o que você pode fazer para explorar o máximo de benefícios ali, pensando já lá na frente, na legalização da sua obra, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Primeiro passo aqui, pessoal, para quem vai ali iniciar uma construção, comprou o terreno, vai iniciar ali, está desenvolvendo o projeto, então a gente sabe que o primeiro passo
para que uma obra se inicie é desenvolver o projeto, né? A gente precisa ali Definir começar o que a pessoa vai querer fazer, né? definir esse projeto, né? E o próximo passo para isso aí entra a questão mesmo de pegar o alvará de construção, né? Isso. Depois do projeto, se contratar um engenheiro, né, e ver a metragem, tentar enquadrar essa metragem já dentro do que a Receita determina de áreas, até 100 metros, até 200 metros, que a gente vai tocar nesse assunto também. Nomenclatura de projeto também, Nomenclatura de projeto é Principalmente. muito importante. Por exemplo, dá muita diferença na questão de galpão. A Receita determina galpão industrial. Certo. E dentro desse galpão industrial há uns subtítulos, que é o galpão comercial. Então depende do zoneamento da cidade, que você coloca galpão industrial para aprovação do projeto, o município não aceita, porque naquele zoneamento não é definido para galpão industrial. Não é permitido. Mas aí, se o galpão tiver os pré-requisitos, ele é um galpão, ele tem banheiros, tem uma área administrativa e um estoque. Certo. Então ele pode ser enquadrado como um galpão para fins comerciais. Que o índice da receita, que é o VAL, que antes era o CUB, hoje é o VAL, que é o valor atualizado unitário, do galpão industrial, que entra nessa definição de galpão comercial, é 1.300, está 1.300 e alguma coisa. E já quando você foge disso aí, entra como comercial, salas e lojas, que é o que a maioria acontece, o índice é 2.400. Então, essa definição no começo, lá na frente, gera uma economia significativa. Isso também se aplica nas edificações também. Quando é a primeira edificação de um do cliente, no caso também, isso balanceia muito também. Sim. Se é a primeira edificação, ele pode até nem apagar essa CND na... Exatamente. Existem pré-requisitos a serem preenchidos na primeira edificação. Uma casa até 70 metros, sendo a sua primeira habitação, quando você faz o projeto, ela como uma residência econômica, dentro dos programas governamentais, né? Casa Verde e Amarela. Então, quando a pessoa vai emitir a CND lá no final, para poder averbar, ela é isenta de imposto, desde que ela preenche esses pré-requisitos. Olha só que importante isso aí, pessoal, para você que vai iniciar uma construção, ou então já iniciou a construção da sua casa, agora tratando ali de residências, né? Se a sua casa for até 70 metros quadrados e estiver encaixando dentro de algum programa habitacional, né? Isso. Você fica isento de pagar o imposto sobre essa construção. Então, assim, para quem não está entendendo muito bem o que é isso que nós estamos falando, só para a gente conseguir fazer um nivelamento, né, dessa informação pessoal, assim, pode explicar só para o pessoal entender como que funciona esse processo, por que tem que fazer essa averbação, o que é isso daí? Sim. Assim, para quem não tem um conhecimento de como que são essas questões burocráticas, né, de se construir, de se legalizar, só para a gente conseguir nivelar isso aí e o pessoal entender o que seria essa averbação, o que seria essa parte de legalização. Tá, correto, vamos lá. A averbação, você compra um lote, um terreno. Então você tem uma matrícula no cartório de imóvel de um terreno. Perfeito. Quando você constrói, você tem que levar, fazer todo esse trâmite da Receita, emitir a CND junto com outros documentos, né? Que é o ABITS, certidão de conclusão de obra, certidão para fins de averbação, o carnê do IPTU em dia do terreno, e você leva no cartório. Quando você leva no cartório, o que acontece? O cartório de imóvel vai colocar aquela edificação na matrícula do terreno. Isso. Que lá atrás você fez um registro. Né? Isso, exatamente. Trazendo em miúdos, né, resumindo, quando você adquire seu lote, né, você adquire seu lote, nós sempre orientamos o registro desse lote, ir até um cartório de registro de imóvel da sua comarca, né, da sua cidade, registrar esse lote. Bom, aí o primeiro passo foi dado. Feito o registro desse lote, né, no nome seu ou, né, de quem for proprietário,
vai se dar início à questão do projeto, que é o que nós estamos falando. Isso. Falando sobre metragem, sobre nomenclatura, sobre todas essas informações que são fundamentais para que lá no final, que é a CND, que nós estamos passando para vocês, vai fazer a diferença na questão desses custos. E com o projeto em mãos, adequado à questão de metragem, adequado à questão de nomenclatura, nós vamos iniciar a obra, nós vamos ter o prazo, né, que vai ser executada a obra, né, vai ser emitido um alvará. Com esse alvará, licença que também, né, Fernando, também é um documento que vai ser necessário para essa averbação. Exatamente. Nós vamos conseguir pegar essa matrícula novamente e transformar esse projeto que você fez, né, seja da sua casa, seja do seu comércio, seja do seu galpão industrial, transformar esse projeto, né, em concreto dentro dessa matrícula, tá? E para conseguir isso, um documento que é necessário é a CND que nós estamos exemplificando para vocês. Outra coisa importante que tem que levantar é que quando você paga o IPTU de um terreno, ele é mais caro depois que é edificado. Dá uma diferença bem significativa também. Você tem um terreno, o IPTU é mais alto de quando você tem um imóvel já com uma edificação. Certo. O IPTU é menor. O IPTU é menor. É diferente. E para chegar, tem que passar todos esses passos. Projeto, aprovar na prefeitura, a prefeitura abre um alvará de construção. Isso. Não é automático, mas assim, a prefeitura tem um prazo até o dia 10 do mês seguinte para informar a Receita Federal, com a nova legislação agora de 2021, para informar a Receita que o João, o Pedro, qualquer pessoa está com uma alvará de construção e está construindo. Está construindo. A obra está em andamento. A obra está em andamento. E ela é sujeita a penalidades se não fizer essa comunicação Isso. à Receita Federal. Então, Isso. assim, incentiva a regularização. O cara vai iniciar uma edificação, então a prefeitura tem por obrigação comunicar à Receita Federal, como também tem por obrigação, assim que concluiu a edificação e tirou o habites, ela comunicar novamente à Receita Federal que o João, Pedro, a Maria concluiu a sua edificação. Daí fica sujeito a notificações. Se ela não comunicou, o cliente não comunicou à Receita Federal que realmente a obra concluiu, como que ela faz isso? Justamente na hora de tirar a CND. Então, ela tirando a CND, a Receita Federal, opa, agora está regularizado. Então, se não fizer esses passos, vem as notificações. A Receita notifica 3 vezes. Entendi. Então, perfeito. Eu acredito que a gente conseguiu entender qual que é esse processo todo, né? Eu espero que você tenha entendido isso daí. Também, se tiver dúvidas, pode deixar aqui nos comentários para nós. Vai ser o maior prazer a gente responder isso para vocês, tá bom? Se tiver alguma situação em específico, pode colocar aqui que a gente vai buscar aí junto com o Fernando, com o Ederson, com o Marcelo Barbosa, trazer essa resposta e informação para você. Tá, mas vamos lá então. Obra, projeto feito, alvará, iniciou a construção, terminou a casa, tá finalizada lá o imóvel, né? Entra o passo de solicitar o habite, né? Isso. Solicita o habite Exatamente. na prefeitura da cidade. Isso. A prefeitura ela vai ter um prazo ali para mandar um fiscal ali. Geralmente, como nós fazemos, Thiago, nós, através de um requerimento, né, nós informamos a prefeitura, né, solicitando que nos forneça o habite. Então, um profissional da prefeitura da sua cidade, né, um setor que seja de fiscalização, ele vai até o local do seu imóvel, da sua construção, e vai verificar se realmente a sua obra está concluída, se ela está finalizada. A partir disso, o município eles pedem um documento, né, que se trata do habites, que é um documento que também vamos precisar na hora da averbação do seu imóvel, dizendo que ele está dizendo para nós, aquele documento falou, olha, seu imóvel está ok, seu imóvel está finalizado. Então, isso é um passo que nós vamos ter que seguir até o final da conclusão da documentação. Perfeito, perfeito. Aí com o habite em mãos, a gente já consegue dar sequência na emissão da CND. Isso, exatamente. Com o habites, e a gente preenchendo os requisitos conforme foi falado lá, a gente consegue essa redução dos impostos, quanto a nomenclatura, enquadramento da metragem,
e daí a gente emite a CND. A CND ou a CPND. Se já tiver tudo pago os impostos, os tributos da Receita, sai uma certidão negativa de débitos. Se você finaliza, faz a aferição que a gente fala, né? Que é finalizar a obra, informar a Receita que a obra está acabada dentro da data do habite, mas você ainda não recolheu os tributos, aí sai uma CPND, que é uma certidão positiva com efeito de negativo. Tá? Que é um fôlego aí para quem está construindo, que chega no final da obra, acabamento e tudo mais. Então ele tem um fôlego aí para ele... E vale lembrar também que essa certidão positiva com efeito negativo, ela também é válida para a verbação. Que nem, às vezes pode surgir algum tipo de pergunta, Thiago, que a pessoa vai falar assim, bom, mas se ela sair com efeito positiva, o cartório da minha comarca vai me aceitar? Vai. Ela vai, tá? Então só deixando esse adendo para vocês aí, né? De qualquer dúvida. Que assim, é uma informação muito importante, porque principalmente para quem financia. Exatamente. A Caixa Econômica ela só libera o último pagamento com a documentação do cartório. Exatamente. Importante. Por exemplo, você pode estar com a sua casa 100%. Ah, Marcelo, mas eu estou morando já na casa, eu já mudei, está funcionando a energia, está funcionando a parte hidráulica, pintada, tudo, e eu fui lá na Caixa e não deu 100%. Isso. Por quê? Isso é muito importante a gente ressaltar. Quem vai estar pensando em fazer financiamento, quem está com ideia, né, de construir sua casa com recursos de banco e tudo mais, isso é fundamental. A última etapa da sua construção, você que montou seu cronograma de obra e está atrelado na sua última etapa, sua construção, sua edificação pode estar pronta, Thiago. Porém, a parte documental também tem que estar pronta. A Caixa ela só libera a última mediante essa documentação. A documentação do cartório. A casa está averbada. Com a matrícula atualizada, já constando a verbação desta área do seu projeto. Isso, exatamente. Aí o que acontece? Às vezes, no final, o contribuinte já está sufocado ali com a construção. Então ele tem um fôlego para ele receber. Isso. Ele consegue averbar a matrícula, averbar o imóvel, a edificação no imóvel, e daí ele pega a documentação, leva na Caixa, e a Caixa faz o pagamento da última parcela. Exatamente. É até interessante, muitas vezes, igual o Fernando está comentando, o cliente chegou no final da obra, está com a corda no pescoço. Ele consegue, inclusive, fazer um prolongamento desse parcelar. Consegue parcelar até 60 vezes, né, Fernando? Esse parcelamento assim é um pouco confuso os contribuintes. Todo mundo tem essa ideia que depois de 2 dias úteis, 2 a 3 dias úteis, que vence o boleto, todo mundo tem uma ideia que parcela em 60 vezes, mas não é bem assim que funciona. Dentro dos tributos que são recolhidos para a Receita, são três tipos de tributo: a parte patronal, a parte individual e as outras entidades. Então se divide em 60 vezes para a pessoa física, cada parte desse tributo, até 60 vezes a parte patronal, até em 60 vezes a parte do individual e até 60 vezes a parte das outras entidades, com um limite de prestação de R$100 na pessoa física. Pessoa jurídica daí já é outra sistemática, é diferente, é diferenciado. Certo. Tem o benefício e também tem a outra parte, que tem os juros também, que é ali proporcional. Mas aí, vamos dar um exemplo lá. Vamos supor que deu R$4.000 a parte patronal. Certo. Então vai dividir em 40 a prestação de 100. Certo. A parte do individual deu R$2.000. Então são 20 prestação de 100. A parte das outras entidades deu R$1.000, que geralmente é nessa proporção, assim. Deu R$1.000, então são 10 prestação de 100. E daí só um adendo também que a gente dá uma orientação pro pessoal, às vezes para não gerar uma guia um pouco valor maior no final e ter que surgir a possibilidade de um parcelamento, igual o Edson comentou, de uma possibilidade de um juros, a importância de a gente já prever isso né, Thiago? Início, né? Já no início da obra. Exatamente. Que a nossa função é orientar vocês desde a elaboração do projeto, né? Ter um projeto antes de começar a obra, tenha também um olhar para essa questão da documentação também. Por que a gente traz isso? Porque, na verdade, se a gente já se preocupar com isso também, lá no começo, do jeito que nós nos preocupamos com a questão do projeto,
lá no final isso vai ser muito mais suave, Isso, né? exatamente. Eu acho que Qual que é a função nossa como especialista? Auxiliar quem está construindo, faz uma perspectiva de valores. Vamos supor que é uma casa de 100 metros quadrados. No final dessa edificação vai dar 10 mil reais, título de exemplo só. São 10 meses de construção. Isso. O cara paga R$1.000 por mês. Isso. Chega no final da obra, não precisa pagar nada. Porque ele já veio recolhendo lá desde o início. Fernando, mas eu já terminei minha casa e quero tentar fazer essa redução. Opa, vamos lá, vamos sentar aqui, a gente consegue fazer também. Certo. Tá? Né, Thiago? É importante falar para o nosso pessoal que tem as duas possibilidades, né? E... Quem aí, de repente, já construiu e quer regularizar, nós temos a solução para o pessoal. E quem ainda está na escolha do projeto, está pensando em comprar o terreno, na hora que já iniciar a obra, iniciar o projeto, a gente já tem esse trabalho junto, né? Não sei. Exatamente. Isso. Assim, como a gente sempre diz, né? Nós temos a missão aqui de ajudar você a ter uma obra bem-sucedida. E uma obra bem-sucedida não é só o projeto, não é só a compra do terreno, não é só a execução, é o conjunto, é o todo. Então é desde a escolha do seu terreno, o desenvolvimento do projeto, a contratação da mão de obra, a execução do projeto, a finalização e a legalização desse projeto, desse imóvel. Isso é muito importante para você ter tranquilidade. Se você estiver respaldado por uma equipe, por um time de pessoas que detém todas as etapas do conhecimento ali, eu tenho certeza que você vai ter uma construção bem-sucedida e vai ter muito menos dores de cabeça durante todo o processo. Então, por isso que eu sempre coloco, né? A gente está aqui realmente para ajudar você a ter uma obra bem-sucedida, te auxiliando, te respaldando em todos os pontos ali, realmente um 360 da construção, tá? Agora sim, o que a gente tem de algumas observações importantes aqui é o seguinte: muitas pessoas às vezes escutam falar sobre a decadência decadência de obra, né? Isso, se chama, né? Decadência do imóvel. Não sei se você já ouviu falar sobre isso aí, mas se não ouviu, acho que seria legal comentar sobre o que é isso, né? Vamos fazer uma explicação aqui bem simples. Decadência é quando a Receita perde o direito de vir cobrar seus tributos. Como que isso acontece? 5 anos fiscais. Por exemplo, a gente está em 2022, as obras decadentes são de 2016. Tá? Com essa nova legislação agora, é mais difícil da decadência. Por quê? Conforme disse já no começo, a prefeitura já comunica a Receita. Antes de 2021, alguns municípios faziam isso, de comunicar a construção. Então era mais fácil. Era mais simples para poder fazer a decadência. Teve uma mudança regulamentadora, então, que mudou esse cenário aí, né? Isso. Apertou um pouco mais. Isso. E daí, Fernando, mas eu construí lá em 2015. A decadência? Opa, vamos analisar os documentos. Quais seriam os documentos a serem analisados? Primeiro, documento oficial do município. Pode ser que você fez lá em 2015, você aprovou o projeto, você tem alvará e tem habites. Vamos aumentar por decadência. Mas eu não tenho habites. Mas a prefeitura foi lá, fez um levantamento de área e o meu IPTU já consta a metragem da minha obra lá em 2015, em 2016. Vou falar o ano máximo aí. Show de bola. Vamos lá e vamos aumentar com decadência. Mas eu não tenho nenhum desses documentos. Aí a gente tem que analisar outros documentos. Pedido de ligação de internet, lá naquela época. Água, luz. Você comprou um carro lá em 2016 e você colocou o endereço lá do seu imóvel que você reside. Quando a gente não tem um documento oficial, a gente tem que juntar 3 documentos para poder comprovar essa decadência. E daí, na decadência, a gente comprovando, não gera tributo nenhum. Entendi. Mas, então, assim, é importante você entender dessa mudança regulamentadora, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, mas vou construir, eu vou esperar daqui depois de 5, 6 anos eu não preciso pagar esse imposto, né? Então, como a gente está vendo, teve essa alteração, foi 2021, né? 2021, isso. Teve essa alteração, ficou mais difícil você ter essa decadência aí e ficar isento desse imposto. Então, por isso sempre é aconselhado você sempre buscar realmente fazer o processo corretamente, já desde o início da obra, já buscar ir fazendo a emissão dessas guias de imposto ali para pagar todos os meses.
Porque também tem outra situação, né, que é relacionada à questão de, vamos supor que você talvez não tenha intenção de construir para vender. Mas, depois de 2, 3, 4 anos, surge uma oportunidade na sua vida, algo do tipo, você precisa vender aquele imóvel. Se você não tiver com esse imóvel legalizado, averbado, vai ficar muito mais difícil conseguir fazer a venda desse imóvel, né? Sim, é assim, até uma coisa muito importante de ser ressaltado, é o índice da receita. Ele é reajustado todo mês. Eu construí hoje, mas aí eu vou daqui 2 anos eu resolvi vender e vou legalizar isso aí, vou regularizar. Hoje está 2.500, daqui 3 anos vai estar 3.500. Ele vai pagar o preço lá do dia e não o preço de quando ele terminou. Por isso que até Você entendeu? eu havia comentado da importância de a gente já trazer Desde o início. Isso, trazer desde o início. Vai ser o melhor indicativo, porque na verdade você vai estar adquirindo, recolhendo um imposto dentro daquela realidade que você está executando. Exatamente. E daí o que acontece? Quando você faz esse gerenciamento desde o começo, aquele tributo que você recolhe lá no primeiro mês de obra, lá no final ele teve uma correção. Ele é corrigido. Do mesmo jeito que corrige o índice da receita a fins de cálculo, aquilo que você recolhe a fins de mão de obra, de tributo, ele vai sendo reajustado também. E outra coisa, além de quem está conseguindo ter esse benefício, né, tem a questão também dos trabalhadores estarem assegurados. Né? Sim. Não só dos trabalhadores, como você mesmo que está. Você é o proprietário da obra, você é o construtor, né, você que... Existem responsabilidades, né? O Edson pode me ajudar nisso também, Thiago. Nós profissionais, né, vocês construtores, todos temos uma responsabilidade sobre essa obra. Então, vale a pena lembrar que, além de ter esse benefício de usar o indicativo da época da sua construção, né, também que vocês e os profissionais que estão sobre a obra ali, que estão executando essa obra, vão estar respaldados, né? Vão estar legalizados, vão estar tendo seu imposto recolhendo da forma correta. Sim. Então, eu acho que também é importante falar sobre isso. Aí você, como pessoa física, você cumpre a sua obrigação da parte patronal. Sim. Apesar de ser pessoa física, mas você está equiparado à pessoa jurídica. Exatamente. Então, qual que seria a sua obrigação? Recolher a parte patronal dos trabalhadores que estão na obra. Então, você ainda está resguardado com isso. Né? Perfeito, pessoal. Então, acredito que tenha dado uma boa visão já, né, de como funciona esse processo todo. Nós temos aqui algumas informações um pouco mais técnicas, né, voltado ali à questão de fator social, questão de tamanho dessa construção, dessa edificação, qual que é o impacto no imposto, né? Isso, exatamente. Como que vem com essa nova legislação? Antes tinha uma sistemática, ela até 100 metros era 4% da mão de obra, de 100 a 208, até 20%. Só para o pessoal entender, essa situação das metragens, dessa porcentagem, é relacionado à quantidade de imposto que você vai pagar sobre a construção. Isso. Como que a Receita chega até o tributo efetivamente de pagamento? Você tem a metragem da obra, você tem o índice da receita, que hoje é o VAL, né? que regulamenta isso aí, que faz, que usa para ser calculado. A titulação também. Pega a metragem da obra, vezes esse VAL e se acha o valor da obra. Tá? Depois desse valor da obra, existem alguns fatores sociais para poder achar a mão de obra. Casa de 0 até 70 metros é 12%. De imposto. Depois que você acha o valor da obra, você tem 12% de mão de obra. Mão de obra. Isso. A Receita entende que daquele valor global, 12% só que é mão de obra. Perfeito. Tá? Aí, casas de 70 até 100 metros, a Receita fala que é 20%. Tá? Perfeito. E um negócio que é até interessante, é até 100. Isso. Tem gente que fala assim, não, vou fazer uma casa de 99,98. Não, pode ter 100. É 100 metros. Pode ser até 70, até 100. Então, Isso, é de 100 para si,
maior que 100, Isso, começando a exatamente. diferença. Isso. Aí, de 100 a 200, 40%, que é esse fator social. E o imposto, ele é pago referente à mão de obra, né? A mão de obra, isso. Por isso que pega-se a metragem vezes o índice da receita e acha o valor da obra. Não. Ah, tem um negócio... Aí, em cima desse valor da obra, que a receita vai achar, que ela vai determinar o que é mão de obra. Esse fator social, ele vem antes um pouquinho de achar mão de obra. Por exemplo, vamos pegar aqui a título de exemplo, uma casa que fez os cálculos e a receita falou que é R$100 mil o valor da obra. Vamos usar uma casa de 100 metros quadrados. O fator social de uma casa de até 100 metros quadrados é 20%. Então, 100 mil vezes 20%, R$20 mil. Tá? Ah, mas já é a mão de obra? Não, é só o fator social. Aí agora que a gente vai apresentar a mão de obra. Tem um fator de redução também, Fernando, que é interessante abordar até antes dessa conclusão, dos 11% de redução, que a Receita também, em julho, ela colocou isso daí como um fator de redução. Antigamente, a Receita falava que se você tivesse banheiros, a quantidade de banheiros ia influenciar nesse cálculo. Agora sim, ela te dá uma vantagem aí de 11%, que é até interessante o Fernando concluir com isso. Você tem uma casa de 100 metros quadrados. Tá? Antes, tinha questão de banheiros e garagens. Até a nomenclatura, tipo Suite Master, alterava, né? Alterava a área. Isso, alterava a área. Hoje não. Hoje quando você apresenta o projeto, tem um alvará de 100 metros quadrados, você já inicia com um fator de redução de metragem de 11%. Então, de 100 metros, ela vai só aferir efetivamente 89 metros. Certo. Tá? Fez esse cálculo, achou a metragem, achou o valor da obra, voltando lá no 100 mil lá, achou o valor, fez esse cálculo dos 11%, achou o valor da obra, R$100 mil. Casa até 100 metros, tem um fator social de 20%. A Receita fala que você não precisa pagar sobre 100%, só sobre 20%. Então, R$20 mil. Desses 20 mil, casa até 100 metros, 20% é mão de obra. Tá? Então, R$8 mil, que é mão de obra. Desses R$8 mil, aí que a gente vai achar, seria o fato gerador para os tributos, que seria os 36,8%. 20% da parte patronal, 8% do individual, 3% do RAT, 5,8% das outras entidades. Aí, esse sim é o valor que será pago de imposto para a Receita Federal. Isso, exatamente. Aí, de 100 a 200, esse fator social é de 40%. Você viu, já dobrou. Então, se você fizer uma casa de 100 metros, você ia ter uma mão de obra de 8 mil. Se você fizer uma casa de 101 metros, vai para 16. Então, essa é a diferença que lá no final, depois, quando você for pagar a sua guia de tributo, para você tirar a CND, que você vai ver a diferença. Por isso que é extremamente importante você buscar desenvolver o seu projeto, ter ali um profissional para acompanhar o seu desenvolvimento de projeto, que tenha o conhecimento sobre isso. Porque olha só como que vai ter um impacto muito grande lá no final, na hora de você legalizar esse imóvel. Se o profissional sugere para você construir uma casa de 101 metros quadrados, 102 metros quadrados, você vai pagar muito mais imposto do que se você reduzir isso para 100 metros quadrados. É uma pequena redução em metragem quadrada que vai dar um impacto muito grande lá na frente, na hora de você recolher os impostos dessa construção, né? Isso, exatamente. E daí, seguindo o raciocínio, de 200 a 300, 55%. De 300 a 400, 70%. 70%, olha, uma construção de 300 a 400, 70%. vai ser 70% considerado de mão de obra, né? Isso, exatamente. E acima de 400, 90%. Então, assim, se você for construir uma casa de 301, constrói de 300. Sempre arredonda
para o número inteiro 300, 200, que esse índice de fator social, nossa, interfere muito, muito, muito. Impacto grande, Um né? impacto E a grande. gente tem ainda o fator de ajuste também, né, Fernando? Que Isso. até 350 metros quadrados ainda tem toda essa diluição. Isso. Aí o que é o fator de ajuste? Aí vamos dizer assim, que é um outro benefício para quem é pessoa jurídica construindo. Fernando, mas o que é fator de ajuste? Fator de ajuste é assim, ó. Você está construindo e a gente vai pegar os funcionários, os trabalhadores que estão lá na obra, a gente vai recolher a parte patronal deles. Quando a gente recolhe essa parte patronal, a Receita dá um fator de ajuste. De 0 até 350 metros, 50% desse fator de ajuste. Acima de 350 metros, 70%. Chegou na mão de obra, a gente fez aquele cálculo lá e achou a mão de obra de 8 mil que eu tinha falado, né? Nesse fator de ajuste, se a casa é até 350 metros, a Receita fala que você vai recolher só sobre 4 mil reais. Você entra no fator de ajuste. Tá. Ah, Fernando, mas então tudo é assim? Não. Existem uns pré-requisitos a ser preenchidos. Quando você vai fazer a ferição, o nome é DCTF Web. Tá. Para ter esse benefício, as DCTFs Web têm que ser entregues ininterruptas. Todos os meses durante a execução. Todos os que tem que meses ter durante essa a gestão. execução. Por isso que a gente vem trazendo que a importância de fazer um gerenciamento dessa matrícula desde o começo. Desde a abertura do projeto, o enquadramento da obra, a metragem e, por fim, o fator de ajuste. E isso aí, lá no final, você vai ter uma economia aí de uns 40%. Olha, é bastante dinheiro, gente. Bastante dinheiro. Tiago, a gente está falando também de redução e tal. É interessante também, como já foi comentado lá no começo, a titulação. Muitas vezes você está fazendo um barracão, digamos lá, fugindo um pouquinho de edificação, está fazendo um barracão, mas a própria titulação ali, enquadrando ele com uma estrutura mista, a Receita também tem os benefícios para esse tipo de enquadramento, que é extremamente importante, o enquadramento para meios de se justificar na Receita Federal e ter esse benefício que ela vem dando. O Fernando pode explicar um pouco melhor. Essa titulação que o Ederson está falando, ela pode ser tanto para um galpão como para uma casa, um comércio. Daí a gente entra com uma estrutura mista. Titulação, só para o pessoal que às vezes não está entendendo muito bem o que seria essa titulação, quando você recebe o projeto aí na sua casa, na prancha impressa ali, né? Nós temos o selo, onde tem todas as informações, metragem quadrada desse projeto, onde que é a localização dele, o nome de quem está esse projeto, e nós temos o título do projeto ali, que aí entra como, por exemplo, o Marcelo pode falar alguns exemplos que nós temos ali, né? Nós temos obra residencial em alvenaria de tijolos, obra comercial em alvenaria de tijolos, obra residencial de 2 pavimentos, né? Então, esses isso são os exemplos, são os né? exemplos de titulação. O que é a titulação? É o nome técnico dado para o seu imóvel, né? Se é um imóvel comercial, se é um imóvel residencial e comercial, né? Ela tem uma residência e um comércio. Isso, imóvel, exatamente, né? exatamente. Se é um pavimento, se é 2 pavimentos, nada mais é do que é uma exemplificação do que está sendo mostrado ali no projeto. Quem abrir seu projeto e olhar na folha de rosto, né, que a gente tem conhecimento, vai dizer, olha, isso aqui é uma edificação comercial em alvenaria de tijolos, é uma residencial em alvenaria de tijolos. Isso. E aí, essa titulação que o Fernando está falando, que tem esse impacto na hora de você pagar o imposto ali, é o que vai ser compatibilizado junto com a Receita Federal, né? Isso. Então, a Receita Federal ela tem lá uma lista de titulação de projetos e cada um desses títulos, eles têm um fator ali, um valor a ser cobrado, né? Isso, exatamente. A gente pega o que o engenheiro colocou e enquadra aquela nomenclatura do projeto dentro das definições da Receita. É uma unifamiliar, é uma multifamiliar, é um conjunto habitacional. As titulações são casa popular, casa unifamiliar, multifamiliar, comercial, salas e lojas, galpão industrial e conjunto habitacional.
Perfeito. Que o conjunto habitacional é muito importante, cara. É assim, o que as pessoas fazem? O conjunto habitacional ele entra quase no estilo da casa popular. A titulação da receita é casa popular, tá? Mas ela pode ser econômica, verde, amarela, enfim. O cara tem um lote e vai construir um condomínio de casas. Qualquer engenheiro vai entender que é uma residência multifamiliar, Correto. tá? Só que se ele colocar lá conjunto habitacional popular, se ele tiver com cada edificação abaixo de 70 metros, só aí ele já gera uma economia de 50%. Olha só. É. Então, isso é muito importante porque, assim, muitos profissionais, seja arquitetos, engenheiros, não detêm esse conhecimento, né? Porque é algo bem técnico, bem voltado já Sim. para assim, sai fora um pouco até mesmo, né? Das aptidões técnicas de desenvolver projeto mesmo, né? Isso, foge um pouquinho porque o arquiteto, o engenheiro, eles fazem ali até o alvará. Isso. Que é a responsabilidade dele até o alvará. Uhum. E depois lá no final solicitar o habite, né? É a responsabilidade dele. Essa parte, quando volta para a receita, aí tem que ser uma pessoa que tenha o conhecimento de como funciona a instrução normativa, como que você vai enquadrar essa edificação dentro dos parâmetros da receita. A importância de como preencher também os dados dentro dos sistemas da Receita, né? Isso é fundamental. De repente a pessoa fala, olha, meu imóvel dá decadência, mas dependendo da forma que você for preencher aquilo, você pode perder um benefício, né? Exatamente. Isso é muito importante. Quando você protocola o alvará e a aprovação, que a prefeitura comunica a Receita, então você tem a possibilidade de vincular esse alvará ou não vincular. Vamos falar de decadência. Isso. Quando você vincula o alvará, você vincula a data da aprovação do projeto. Mas a sua edificação não foi construída agora, ela foi construída lá em 2015. Então eu não posso vincular. E daí abre-se o campo para eu colocar a data lá de 2015. Se eu vinculo esse alvará, o que acontece? Eu tenho que abrir um processo digital e falar para a Receita, olha, essa casa é decadente. Ela tem que desvincular esse alvará para eu poder preencher ele de novo. Então, o que a gente auxilia os clientes nossos é nunca fazer a vinculação no alvará. Por quê? Outra coisa também que sempre acontece, você faz um projeto lá de 80 metros, mas aí o cara começou a construir, ele construiu 85. Porque ele queria uma varanda, ele queria mais alguma coisa lá. Quando você vincula o alvará, fica difícil para você mudar essa metragem. Traga um processo digital, E só explicando para o pessoal por que fica difícil mudar, porque no alvará consta a metragem quadrada, né? Isso. Só explicando por que daí ficaria um pouco mais difícil a vinculação, porque no alvará, além de constar o número, né, o número do alvará, o endereço da sua obra, a titulação da sua obra, vai constar também a metragem da sua obra. Isso, né? Exatamente. E daí, quando é a título de decadência, quando você aprova um projeto da prefeitura, a data não é lá de quando você construiu, é a data da solicitação do projeto. Mas a sua obra ela iniciou em 2015 e acabou em 2015. Então, por isso que você não pode vincular o alvará. Aí você fica engessado com a Receita. E você não consegue fazer alterações na matrícula, na CNO, né, o Cadastro Nacional de Obras. Maravilha. E até interessante, voltando no gancho lá que tinha falado da titulação. A gente não comentou, mas é de extrema importância também o quadro de áreas. Que a gente tem no quadro de áreas, por exemplo, você está fazendo uma edificação lá e você vai colocar uma piscina. A piscina também entra como área. Só que para a Receita Federal, a piscina ela tem um fator de redução. Muitas vezes você tem uma edificação e a garagem do seu da sua edificação ela não fica anexa no corpo do prédio, ela fica deslocada. Ela tem também um fator de redução por ser área aberta. Isso é interessante também, mas para título assim na contemplação do projeto, na hora de você preencher esse quadro. Então é interessante fazer essas observações justamente no final a gente ter esse fator de redução. Isso, exatamente. Área complementar para a Receita ela só é considerada se não estiver no corpo principal.
tudo que tiver no corpo principal da edificação não é área complementar. Ah, mas eu tenho garagem, antes tinha. Tá, antes tinha. Antes era assim, mas agora na nova legislação não. Ela tem toda construção complementar ao principal tem que estar separado do corpo da casa. Tem garagem, mas está vinculado ao corpo da casa, é uma área só. Tem garagem, mas ela está desvinculada ao corpo da casa, ela tem uma área de redução. Porém, tem que estar descrito no quadro de áreas. Isso. Tem que estar lá, área principal, 200 metros. Área complementar garagem, 50 metros. Área complementar piscina, 30 metros. E a gente vê até hoje, em projetos mais antigos, em projetos recentes, que tem lá número de banheiros. Então, isso daí mudou a partir da nova legislação de julho de 2021. Então, não precisa mais estar discriminando tudo. É interessante, como o Fernando falou, piscina, áreas anexas. Legal. E daí só, pessoal, só para a gente sempre exemplificando para vocês aí, fazendo um resumo, essas áreas também constam na folha de rosto do seu projeto, onde consta a titulação, onde consta seu endereço, dados do proprietário, essa esmiuçação de qual área de obra, qual área de piscina, área não vinculada com a residência, também irá constar nesse quadro de áreas na folha de rosto. Perfeito, perfeito. São vários detalhes, né? São vários pontos ali que você realmente precisa estar ali respaldado por um profissional que detém esse conhecimento para que você consiga aproveitar todos esses benefícios, né? De fazer essas especificações corretamente. Bom, então, agora que nós passamos ali por todos esses detalhes, né? A gente entendeu como que funciona essa legalização, para que ela serve, quais são os passos, quais são os pontos de atenção relacionados ali, as diferenças de você começar já logo no início da sua construção, pagar ali os impostos todos os meses, como que funciona depois ali se você for fazer a legalização depois da obra concluída já, como que funciona você, na hora de fazer o projeto, se atentar ali à nomenclatura, à metragem, para você conseguir ter ali o máximo de benefícios, né, para reduzir ali quanto mais possível o imposto dessa obra. Tá, agora nós vamos ver aqui um estudo de caso que o Fernando e o Ederson trouxe para nós aqui. Na verdade são dois estudos, um de uma residência e um de um galpão, né, de um barracão comercial, né? Isso. Só para vocês entenderem como que a gente consegue reduzir esse valor do imposto ali na hora de você fazer a legalização desse imóvel, seja ele já concluído ou então durante o processo de construção, qual que é o impacto de redução, a gente trabalhando da forma correta, né? Nessa redução ali, o que a gente consegue de benefício para você que vai construir o que já está com a sua casa pronta e vai entrar nessa etapa de averbação ali, tá bom? Bom, então vamos ver primeiro da residência? Vamos lá. A residência é uma residência de 459 metros e como já foi falado anteriormente, na questão dos 11%, então ela caiu para 408 metros, 408 e alguma coisa. Quando a gente aplica o índice da receita do mês de abril, que é 2.513, ele gera um valor global da obra, tá? Como essa casa ela é acima de 400 metros quadrados, o fator social é de 90% e o fator de ajuste de 70%, tá? Então, o fato gerador dos tributos aqui nessa casa, aplicando lá o fator social de 90%, ele gera uma mão de obra de R$183 mil. Mão de obra de 180. Lembrando que esse cliente é em pessoa física, não pessoa jurídica. Então tem maior quantidade de benefícios aí aplicado para esse cliente. Pessoa física. Aí esses 183 mil, ele gera, quando a gente não faz esse gerenciamento, ele gera para o contribuinte, ele gerou aqui um DARF de R$67 mil. 67. Eu estou compartilhando a tela aqui agora no computador, só para vocês verem essa ilustração, né? Desse documento que sai ali
é o CNO, né? Isso Esse aqui, documento, essa é a aferição da CNO. aferição da CNO. Isso, Perfeito. Então, aferição vocês da estão vendo CNO. na tela aí. Isso. A metragem quadrada desse estudo de caso que nós estamos fazendo aqui de um cliente que fez esse processo todo aqui conosco, né? A metragem quadrada foi de 408 e o valor da mão de obra calculado nessa aferição foi de 183.903. Exatamente. Então, se a gente pegar esses 183 mil aí, se a gente olhar logo abaixo lá onde está créditos abatidos da Receita, RMT, você pode ver lá que onde está a parte é parte patronal. RMT está aqui. Isso, parte patronal, 36.780, que é exatamente 20% do valor lá de cima. Essa parte segurada aqui é a parte do individual, que é 14.712, que é 8%, que eu já tinha comentado. Esse de baixo aqui, Gil-RAT, é o RAT, que é 3%. E daqui para baixo, que todo mundo conhece como os impostos do S, salário de educação, é 5,8%. Tudo isso aqui vai gerar lá embaixo 67 mil reais. 67 mil reais que esse cliente pagaria fazendo o processo ali com qualquer contador na cidade dele. Isso. Só para ficar claro, quem faz esse processo geralmente de emissão desse imposto, geralmente são escritórios de contabilidade, né? Isso. E eles seguem esse processo fazendo ali, preenchendo também esse documento que nós estamos mostrando para vocês aqui, desse mesmo jeito aqui. Você iria pagar, esse cliente, no caso, iria pagar R$ 67.676. Exatamente. Quando a gente faz esse gerenciamento e usa todos esses benefícios que a Receita propõe para a pessoa física, nesse cliente aqui a gente conseguiu uma redução de R$ 27 mil. Redução de R$ 27 mil. Então, exatamente. E ele pagou ali 40 mil. 40 mil. Olha só, pessoal, que legal isso aqui. Esse cliente iria pagar R$ 67 mil de imposto da construção do seu imóvel. Com todos os processos que foram feitos aqui, utilizando ali todas as técnicas para conseguir abater o máximo possível de impostos, ele conseguiu reduzir para 40 mil já com os honorários, né, do pessoal que faz esse trabalho aqui, do Fernando, do Ederson. Isso, exatamente. Então, foi reduzido aqui R$20 mil. Ele conseguiu ter um desconto de 20 mil para pagar esse imposto. Então, é um dinheiro bem considerável, né? Muito considerável. É bem significativo. Bem significativo. Quando você chega no cliente e fala assim, olha, você está construindo? Tô. Como é que está a sua casa? Poxa, eu já finalizei. Não, vamos sentar, vamos conversar? A gente fez um estudo, a gente se especializou nisso e a gente consegue ter um abatimento nesse tributo que você vai... vamos sentar, vamos ver. Você vai ter uma economia de 27 mil. Tem cliente que fala assim, onde eu assino o contrato? Porque realmente tem um impacto muito grande. Sim. E só para o pessoal entender, em qual momento que contrata, né? Como que a gente consegue estipular o valor de imposto? Para você começar, por exemplo, o Intranantes, com parceria com o Fernando, com o Ederson, nós estamos oferecendo agora esse serviço também, né? De acompanhamento, de legalização da sua construção desde o início. Então, nós temos aqui os projetos arquitetônicos, projetos complementares que nós trabalhamos, né? Nós já estamos também oferecendo, né, todo esse respaldo voltado ali já para a parte de documentação e legalização da sua construção. Então, o Fernando e o Edson estavam me explicando que a gente consegue fazer essa estimativa do imposto ali da sua casa logo no início já, com base na metragem quadrada, né, com todos aqueles indicadores. Isso. Assim, a gente consegue fazer até no final, mas vamos supor, lá no final o cara teve que desembolsar os 40 mil reais. Então, se a gente pegasse lá no começo, a casa dele teve 2 anos de construção. A gente fazia essa perspectiva lá no início, a gente ia pagando mês a mês. 40 mil reais em 24 pagamentos, ele ia pagar, não ia pagar 2 mil, não ia pagar 2 mil reais por mês. Olha só, não ia pesar tanto. Não ia pesar. E aí, só para assim, o pessoal entender como que é essa situação aí. Então, vamos supor que você fale, não, Thiago, equipe, né, gostaria já de iniciar o meu projeto de construção já
contratando aí, né, esse serviço de legalização, documentação, tudo certinho aí. Essa pessoa ela vai fazer ali um documento nos dando a autorização. Isso, exatamente. O que a gente precisa para poder fazer esse serviço? Isso. Quando a pessoa tem certificado digital, quem é advogado, contador, eu já prestei serviço para advogado, para contador, faz uma procuração eletrônica. A pessoa entra no portal da Receita, vai lá em procuração e cadastra uma procuração pelo tempo da obra, se é 2 meses, se é 3 meses, dando poderes para o meu certificado digital acessar e poder fazer esse serviço. Ah, Fernando, mas eu não tenho certificado digital e custa R$200 o certificado digital. Não tem problema. Vamos fazer uma procuração física. Entra no site da Receita, preenche essa procuração, imprime, a pessoa assina, leva no cartório, reconhece firma, eu volto, digitalizo ela, protocolo na Receita, depois de 2 dias ela me dá permissão para poder acessar a área do contribuinte que eu vou fazer o serviço. E assim, aqui em Jacarezinho é R$15. A gente já começa economizando aí. Certo. Né? Já começa economizando já no certificado digital. Porque muitas pessoas falam assim, mas tem que fazer certificado digital. Não precisa. Vamos fazer por procuração. Perfeito. Então, o primeiro passo para a gente iniciar esse trabalho aí, né? É ter essa procuração para a gente poder iniciar ali todo o lançamento, né? Dessas informações do seu projeto dentro do sistema ali do governo, para que a gente já comece a aferir aí esses valores, o imposto que será pago, né? E todos os meses feito a emissão, né, dessa guia de imposto para que seja pago ali mensalmente, né? Isso, exatamente. Aí com certeza vai ter alguém que vai perguntar assim, poxa, mas eu já imprimi meu DARF, já fiz a aferição, já imprimi meu DARF. Já levei a minha CND ou CPND para o cartório, já averbei, mas não paguei ainda. Não tem problema. Se o cara não pagou ainda, entra em contato com a gente abre um processo digital na Receita, cancela todo esse ato, cancela a aferição, cancela a emissão do DARF, refaz tudo de novo e ainda a gente consegue essa economia. Olha só. Legal. Muito legal. Aí, então, beleza, nós fizemos aqui um estudo de caso de uma residência de 400 metros quadrados ali, que foi a metragem quadrada estipulada pela Receita, e nós vimos aqui que conseguiu, né, uma redução ali de R$20 mil de impostos que esse cliente pagou. Vamos ver aqui agora o segundo estudo de caso, que é do barracão? Vamos lá. Esse barracão é um cliente meu, eu já tinha feito um serviço para ele antes, e depois ele me contratou de novo, só que o que eu fiz antes eu já peguei no final do serviço. Ele estava finalizando a obra. Esse eu já peguei no começo. E auxiliei ele e o engenheiro dele, voltamos lá na nomenclatura do projeto. Ele construiu um barracão, um galpão industrial de estrutura mista. Tá? Ele é pré-moldado. O engenheiro dele tinha colocado lá só um barracão industrial. Nomenclatura. Na nomenclatura. Para a gente usar esse benefício de estrutura mista, ele tinha que ter colocado um barracão industrial em estrutura pré-moldada, ou em estrutura metálica, ou em estrutura pré-fabricada. Só essa nomenclatura aí, que eu auxiliei ele já desde o começo, já teve uma economia de 25%. Nossa. Só nessa nomenclatura. Só na titulação desse projeto. E a área desse barracão é considerável. É um barracão de 1.125 metros quadrados. Exatamente. Eu fiz uma perspectiva, esse barracão aqui, ele ia custar para ele, como sendo de alvenaria, como o engenheiro tinha feito, R$80 mil. Só ele economizando 25%, caiu para 59 mil. Só na titulação. Só na titulação. Só na orientação técnica. Isso, só na orientação técnica com o engenheiro dele. Perfeito. E, assim, eu não consigo ainda falar para vocês quanto que ele vai gastar no final, porque a gente ainda está fazendo. Eu tenho uma perspectiva para o final que seja de 59 mil. Tá? De impostos. Tá? Então ainda não tenho um valor exato para passar. Mas vai gerar uma economia aí
Mas esse foi significativo. bacana, só para a gente exemplificar qual que é a importância realmente dessa titulação correta, né? Nesse projeto. A gente já consegue, só nisso aí, uma redução muito grande. E mostrar também a importância de já estar recolhendo isso mês a mês, né? Junto com o andamento da obra. Exatamente. Isso é importante. O que diferencia um pouquinho quando é estrutura pré-moldada ou pré-fabricada, as notas fiscais do pré-moldado. Porque assim, Isso entra como abatimento. entra como abatimento. Tem o COD, que é o custo de obra por destinação. Quando você tem uma obra que o custo da obra por destinação ela é R$1 milhão e ela é pré-fabricada. A estrutura, a gente fala estrutura, são as colunas, os pilares, as estruturas. isso, exatamente. Se eu falar aqui que são as estruturas, às vezes as pessoas vão achar, mas eu cobri com laje protendida. Isso. Não é isso. Pilares, São as colunas, vigas. né? São as colunas, Superestrutura. as vigas. Voltando lá, quando o custo da obra por destinação, vamos colocar um exemplo aqui de R$1 milhão. E eu tenho notas fiscais do insumo, do pré-moldado efetivamente. Ah, Fernando, mas eu tenho uma nota fiscal do cara que executou o pré-moldado. Não, é do pré-moldado. É uma nota de venda de mercadoria, não de prestação de serviço. De 40%, eu tenho uma redução de tributos da obra de 70%. Nossa. E daí, além disso, ainda a gente consegue acumular o fator de ajuste e o fator social. Lembrando que é só da parte de pré-moldados. Tem cliente que chega na gente e fala assim, não, mas eu tenho a nota do concreto, eu tenho a nota da laje, tenho a nota do vidro, do ACM. Não, é só da estrutura como um todo, da superestrutura. Isso, exatamente. Aí, exemplo, uma obra de R$1 milhão vai dar mais ou menos aí uns R$70 mil, mais ou menos. Então, só com esses 40% de nota, 7 vezes 7, 49, ele ia economizar 49 mil. Que na verdade já é uma nota que seria necessário mesmo na obra, não é nada de a mais que você vai ter que gastar para ter esse benefício. Exatamente. Né? Nós não estamos colocando nada mais, olha, vocês vão ter que contratar um trabalho, você tem que gastar um valor para conseguir esse benefício. Não é isso. Na verdade, o que é isso? É conhecimento. Ter o conhecimento e orientação de como fazer isso. Sabe o que acontece com muitos clientes meus? Fernando, eu construí um barracão em 2018 e é pré-moldado. Viu? Cadê as notas? Eu não sei onde é que tá. O cara me deu nota, mas eu não sei onde é que tá. Viu? Mas vamos atrás da empresa. A empresa fechou, não tá trabalhando mais com pré-moldado, ela faz outro tipo de coisa agora. Então daí ele perdeu esse benefício. Porque quando eu informo isso para a Receita, ela pede uma cópia da nota fiscal. E ela tem 5 anos para vir verificar se aquelas notas foram emitidas, se foram usadas, entendeu? Então, aí a pessoa acaba perdendo esse benefício. Ou quando dá a nota também, dá uma nota errada. Esse que é o problema. Tem vários casos que a gente pegou nota, só que a nota não era do insumo. Era do serviço. Tem que prestar muita atenção. Isso daí que é interessante, uma consultoria. Isso. Fechou o serviço, a gente dá a consultoria desde o comecinho até uma orientação quanto à compra, enfim. Para quê? Para quando chegar no final, ou até mesmo na hora de fazer esses cálculos, a gente já está ciente da necessidade dessas notas. Se precisar retificar, se precisar cancelar essa nota, você já consegue fazer. Exatamente. Não, perfeito, pessoal. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar um link aqui abaixo para você que já está na fase aí de iniciar uma construção, ou então está na fase, já construiu e quer legalizar o seu imóvel, para você entrar em contato com a gente. Vou deixar esse link dessa página aqui, você preenche ali, solicita o nosso contato para a gente poder te orientar, poder conversar e verificar o que nós podemos fazer por você para reduzir aí o máximo possível de imposto para você ter a sua obra legalizada, tá bom? Agora, o próximo passo aqui é a gente, só para a gente fazer um fechamento, né, dessa situação, desse caso aí, desse estudo de caso, né, a pessoa, ela, no caso do barracão, né, ela
você fez a estimativa desse Isso. imposto, né? Isso. Você está recolhendo todos os meses ali para esse cliente, o imposto para ele pagar, né? Todos os meses. Aí vai chegar ali no final, os impostos vão estar já praticamente todos pagos, né? Isso. Faz ali a solicitação do Habite também, Isso, exatamente. e aí já fecha o processo todo, ele já tem a CND. Tem a CND na mão. Isso. Com essa perspectiva, a gente tem uma ideia de quanto lá no final custaria de tributos. A gente vem recolhendo mês a mês, para quando chegar lá no final, ele nem recolheu o tributo demais, tá? Isso é muito importante, que tem vários clientes que já aconteceu isso aí, que chega no final ele tinha que recolher 50 mil e já tinha recolhido 55, 60 mil. Tá? Então chega no final, exatamente a gente vai recolher aquilo que é necessário para a emissão da CND, solicita o Habite, a gente preenche, a gente fala o SERO, né, que é o Sistema Eletrônico de Regularização de Obras, faz a aferição da obra com base na data do Habite, emite a CND e ele vai, a gente junta a documentação e vai para o cartório. Perfeito, perfeito. Pessoal, eu espero que a gente tenha deixado claro para vocês como que funciona toda essa parte mais burocrática. Eu sei que não é um assunto assim tão divertido, né? Sim. Mas se você aí se atentar a esses pontos que nós comentamos aqui, você vai ter um grande benefício no final ali da sua construção, questão ali financeira mesmo, né? Então isso é realmente muito importante. E, novamente, né, eu e todos a nossa equipe aqui, né, o Fernando, o Ederson, o Marcelo, estamos à disposição para te auxiliar, te orientar durante todo o processo de construção de sua casa, para que você realmente tenha uma obra bem sucedida, legalizada, tudo bem certinho e você tenha o máximo de economias possível, né? Vocês querem colocar mais algum ponto aqui que você acha importante? O pessoal que talvez ali está iniciando a construção, esteja terminando. Olha, como você falou assim, que não é um tema assim tão levantado, tão comunicado, mas é um tema que assim, que no final da obra gera uma economia muito grande para o contribuinte, e se ele fizer desde o começo, ele vai chegar no final e não vai sentir ele pagando todo esse tributo. Né? A ideia nossa é fazer isso desde o começo, para que a pessoa que está construindo chegue no final e não tenha uma surpresa. A maioria dos clientes que hoje procura a gente, o cara chega assim, puxa vida, mas eu já construí, eu já paguei o ISS no começo da obra. Ninguém me falou isso antes. O engenheiro não me falou. Eu falo assim, viu, mas é que o engenheiro ele faz o projeto, ele aprova o alvará. Essa parte da receita, ele não tem esse conhecimento. E é isso que a gente busca, levar esse conhecimento para o engenheiro e para a pessoa que está construindo. Não, e você que teve a oportunidade de ter acesso a esse conteúdo, a esse vídeo, compartilhe com um amigo, compartilhe com uma pessoa que também está construindo, um conhecido, um colega de trabalho. Com certeza ele vai ser muito grato a você que passou adiante esse conhecimento, porque é um conhecimento que você não vai ter custo nenhum a mais para comprar essa diferença do valor que você vai economizar. Não, é conhecimento, né? É conhecimento, é orientação. Então é muito importante, vale a pena, assista esse vídeo até o final, leve em consideração esse conhecimento, esse conteúdo muito técnico, né, Thiago? Conteúdo muito técnico. E muitas dicas práticas também, né? Dicas práticas que realmente faz diferença. Nós mostramos aqui cases que realmente deram certo, que o cliente ficou satisfeito, que realmente teve um abatimento muito considerável e que de repente isso também pode acontecer com você. Quem sabe um dia aí nós estamos trazendo um case de sucesso de uma obra que você nos contratou. Perfeito, Marcelo. Excelente. Mais algum ponto? Acho que é isso mesmo. Em geral, é tudo economia para o cliente. Tudo economia, né? Por mais assim que às vezes você acha complicado toda essa situação, fica tranquilo. Nós estamos aqui para te ajudar, para te auxiliar nesse processo tudo aí, tá bom? Fernando, Ederson, Marcelo, gratidão por participar. Eu que agradeço aí pelo convite
E ficamos à disposição, né, para qualquer dúvida, qualquer coisa que seja relacionada à emissão da CND, à abertura da CNO, a um processo digital. A gente fica à disposição. Toda essa consultoria, na verdade. Isso. Com certeza, com certeza. Agora, o escritório do Fernando, do Ederson, estão em parcerias com o Entenda Antes, nós estamos propondo esse serviço em conjunto, tá? Sempre com a missão de realmente te ajudar a ter uma construção bem-sucedida. Isso, para nós, é o que realmente importa. O nome do nosso próprio escritório já traz, né? Entenda Antes, é ajudar você a entender antes de iniciar sua construção, entender antes de realmente ali finalizar essa obra e ter tudo isso bem legalizado, né? Marcelo? Fernando, Ederson, prazer estar recebendo Eu que agradeço. vocês aqui. Foi né? um bate-papo incrível. Eu acho que gente não agradece só o nós, convite. né, eu, Thiago, mas acho que todos aí foi um aprendizado muito grande. Thiago, mais uma vez é um prazer estar ao seu lado. Opa, prazer tudo nosso. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Obrigado, hein? Obrigado. Tchau, gente. Obrigado. Até mais. Até mais.